Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesses dias tenebrosos, né? Nós ficamos até com receio de fazer essa pergunta. Mas, enfim, no fundo do meu coração, espero que os que estão nos ouvindo, né, esteja bem, tenha tido perdas na família, né, e que possa estar lidando bem com essas perdas caso eventualmente isso aconteça. O que não é nada fácil, né? Cada um de nós que já perdeu um ente querido, né? Seja pai, mãe, filho, filha, sabe que essa é uma dor cuja ferida demora muito a cicatrizar. E é o que a gente tem visto nesses tempos, né? Mas resiliência, né? É uma palavra que nós devemos ter sempre presente, né? E é por meio de ações, né, atos, né, que incorporem a resiliência, né, e a empatia que nós podemos sair dessa situação trágica que nós estamos vivendo. Mas nós vamos superar isso. Assim como também precisamos superar fatos tenebrosos do passado que teimam em voltar. Fantasmas que são remexidos propositadamente, no sentido exatamente de fazer com que se evite afirmar pela história o que aconteceu de fato em 1964. Mas a história é nossa memória, ela precisa ser reavivada. Mas nós não podemos ficar o tempo inteiro martelando esse fato e rebatendo narrativas derrotadas do ponto de vista daquilo que a historiografia já mostrou e daquilo que os depoimentos dos que viveram aquele período já demonstraram também em alto e bom som. A Comissão da Verdade apontou também os desmandos que foram cometidos naquele período. Portanto, o nosso país, seja pelo caminho da história, seja pelo caminho institucional através da Comissão da Verdade, já construiu aquela narrativa baseada em fatos, na realidade objetiva, real, de tudo que aconteceu. Mas é claro que nos últimos anos, o Brasil passou por transformações políticas terríveis, né? E sombras do passado nos assombraram. Um pouco aí uma frase, uma espécie de trocadilho. E nós estamos vivendo exatamente esse processo em função de situações complicadas, né, complexas, que a política nos levou, né? E a forma como se construiu nos últimos anos aqui um caminho que não foi bom para o país, não foi bom para o povo brasileiro. E nós estamos pagando por isso. Por um fato gerado pela disseminação de um vírus perverso, né, que está aí afetando todo mundo e a nós mais dolorosamente por conta de incompetências e de gestões tão perversas quanto esse vírus, que tem lidado mal com essa situação do ponto de vista do nosso Estado-nação. Mas também estamos padecendo de escolhas feitas pelo povo brasileiro, que elegeu um governo onde o seu representante maior e o nosso presidente, o presidente do nosso país, insiste em remexer nesse passado e trazer para o presente fantasmas que, embora
possam nos assombrar pelo que aconteceu no passado, não vão nos intimidar pelo que pode acontecer no presente. E eu escrevi no meu blog Gramática do Mundo um artigo que eu publiquei no dia de hoje, para que ele pudesse ser disseminado, né, pelas redes sociais, apontando exatamente essa minha visão que eu tenho, que nós precisamos nos preocupar com o presente, sem esquecer o passado. O presente é que nos assombra agora. Mas esse comentário, aqui no meu canal do YouTube, eu vou postar à meia-noite, na passagem do dia 31 para o dia 1º. Porque foi no dia 1º de abril de 1964 que se consumou o golpe militar nesse país. E as comemorações, entre aspas, que os militares repetem todos os anos, nas casernas, nos quartéis, as leituras que fazem, né, das ordens do dia, sempre no dia 31, para fugir de uma data que ela, no imaginário popular, transmite exatamente aquilo que significou o golpe militar de 1964. Uma grande mentira. Porque se apresentou como defensora da democracia e acabou com a democracia brasileira. Fechou o Congresso Nacional, eliminou a voz da oposição, perseguiu opositores como inimigos, caçou parlamentares, fechou entidades populares da juventude, sindicatos, e fechou o Congresso Nacional com o ato institucional número 5. Impôs, pelo meio da ditadura, o silêncio que impediu que as vozes da oposição se manifestassem, a não ser na clandestinidade, a não ser sofrendo a opressão e a repressão que vitimou e assassinou muitos, sob tortura ou em confrontos, nos embates com os órgãos repressores. 1º de abril, o dia de uma grande mentira aqui nesse país. 1964. E hoje, 2021. Um longo tempo, mas nos interessa lembrar de uma noite de 21 anos, de 1964 até 1985. Veja, eu utilizei como título da minha postagem e também da narrativa que eu farei aqui a partir desse artigo, uma frase de uma música de Paulinho da Viola, um compositor, cantor, que eu tenho uma grande estima, né? Do qual eu sou muito fã. Eu não vivo do passado, o passado vive em mim. Eu procurei usar essa frase porque nós somos a somatória de tudo que nós vivemos. Mas nós não podemos ficar presos ao passado, temendo aquilo que aconteceu. Mas nós devemos carregar as lembranças e as marcas desse passado conosco. Isso tem que estar sempre presente. Para que não se repita e para que nós não esqueçamos jamais. A longa noite de 21 anos, ela consumiu uma geração e usurpou vidas de pessoas valiosas. Mas o que temos atualmente, além de um aprendiz medíocre de Nero,
é uma tempestade perfeita a nos sucumbir. E nuvens cinzentas, como se bilhões de vírus sobrevoassem nossas cabeças, levando embora boa parte daquela geração que viveu tempos perversos, ditatoriais, sob a cruel ingovernabilidade de militares que usurparam o poder. E hoje essa geração de idosos são os mais afetados por esse vírus. O Nero pós-moderno, uma fake news da política, louco ou não, deve ser nossa maior preocupação atualmente. Porque ele, como presidente desse país, é responsável pela mais incompetente, criminosa e irresponsável condução de um país diante de uma pandemia terrível. Omisso, cínico, desequilibrado, menospreza vidas da nação que governa. Nada há de mais repugnante na política do que a traição de um governante ao seu povo. A história já nos deu a dimensão exata do que foi o golpe militar de 1964, bem como definiu o perfil dos psicopatas, torturadores ou sociopatas que nos governaram, que estiveram à frente do Estado militar brasileiro naquele período tenebroso. Nos cabe hoje, para além de reconhecer e jamais deixar esquecer o que foi aquele período, nos voltarmos para essa realidade absurdamente surreal, mas terrivelmente e realisticamente perversa que estamos vivendo. Não podemos seguir a estratégia diversionista do insuportável Nero pateta translocado, que usa de todos os artifícios para desviar a atenção dessa tragédia que nos consome. Ele e a Covid-19 representam os males dessas novas gerações e simboliza, por suas ações, uma espécie de vingança pérfida sobre as gerações que reconstruíram a democracia e redefiniu o papel dos militares no Estado brasileiro. Expelido da força por essas mesmas características que carrega ainda hoje, prossegue em seu intento de sublevar os militares e quebrar a hierarquia, como fez quando foi condenado por insubordinação e expulso por seus atos e atitudes desequilibradas. Enquanto o nosso país desaba moralmente, tornando-se um pária internacional, e o povo brasileiro sucumbe aos milhares diariamente por um vírus trazido das profundezas, sabe-se lá se do mesmo lugar de onde surgiu esse personagem nefasto. E ambos se tornam protagonistas de um dos piores momentos da história brasileira. É para hoje e para esses personagens que nossos olhares e nossas preocupações devem se voltar, sem esquecer a história, mas sabendo que as perversidades atuais também serão história amanhã. E não podemos ser vistos como quem caiu nas armadilhas diversionistas de um personagem medíocre. Foco no presente, nas perversidades que nos governam e na forte compreensão que a história não se repete, mas que por meio de farsas ela pode nos dar a indicação da tragédia que nos assombra, nos cerca e nos atinge. Como diz Paulinho da Viola, eu não vivo do passado, o passado vive em mim. E é com cicatrizes daquele tempo, da noite que durou 21 anos, que devemos olhar para o que acontece hoje, e imbuído da força que moveu milhões de brasileiros e brasileiras que se entregaram a uma causa justa, contra a violência injusta que nos governava durante a ditadura militar, que temos que resistir uma defensiva estratégica e impedir que o que vivemos hoje se prolongue por um longo tempo, como que se estendeu com a ditadura militar. A luta é hoje, e que 2022 seja o limite da insensatez. Daqui para frente, precisamos sair da defensiva estratégica para a ofensiva que nos fará retomar esse país e reconstruí-lo em toda a sua plenitude. Para que se complete o ciclo de nossa história, de resgate
da memória de luta dos que tombaram, vitimados pela perversão criminosa de uma ditadura militar que nos consumiu por 21 anos. Tiago de Mello, poeta querido, do alto de seus 95 anos completados neste mês, em um de seus poemas brilhantes e engajado, nos aponta o rumo. Não tenho caminho novo. O que tenho de novo é o jeito de caminhar. Mas com a dor dos deserdados e o sonho escuro da criança que dorme com fome, aprendi que o mundo não é só meu. Mas, sobretudo, aprendi que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual no seu lugar. E assim, eu termino na certeza de que precisamos ter foco, estratégia e força para lutar. E seguindo os ensinamentos de Tiago de Mello, escolhendo o caminho certo e o jeito de caminhar. Ditadura, nunca mais. Fiquem bem, sigam a luz, não se escondam nas trevas. E a ciência é o conhecimento que nos ilumina, que nos vai tirar dessa situação perversa que nós estamos vivendo. Vamos à luta. Namastê. Um abraço a todos e a todas.